O ano de 1956 começou sob o signo de uma tensão diplomática sem precedentes no Oriente Médio. No centro dessa tempestade estava o Canal de Suez, uma artéria vital para o comércio global e o transporte de petróleo. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser proclamou a nacionalização do canal, desafiando abertamente as potências coloniais europeias. A resposta de Londres e Paris foi imediata, movida pelo medo de perder o controle sobre a rota estratégica. Em segredo, um plano militar foi traçado entre França, Reino Unido e Israel para retomar a zona do canal. As forças israelenses iniciaram a invasão do Sinai, desencadeando um conflito armado que ameaçava incendiar a região. Tropas paraquedistas europeias saltaram sobre Port Said enquanto o mundo observava em estado de choque. A União Soviética e os Estados Unidos entraram em um impasse perigoso, colocando a Guerra Fria em um ponto de ebulição. Nas Nações Unidas, o secretário-geral Dag Hammarskjöld buscava desesperadamente uma solução diplomática para evitar a Terceira Guerra Mundial. Lester B. Pearson, o diplomata canadense, propôs então algo revolucionário: o envio de uma força policial internacional. Assim nasceu a UNEFI, a primeira força de emergência armada sob a bandeira azul da paz. O Brasil, mantendo sua tradição de neutralidade e diplomacia, foi convidado a participar desta missão histórica. No Rio de Janeiro, o coronel Carlos de Meira Matos foi selecionado para liderar o contingente brasileiro devido ao seu brilhantismo técnico. Meira Matos compreendia que a logística em um deserto hostil seria o maior desafio de sua carreira. Ele começou a organizar o recrutamento de voluntários, buscando homens com resiliência física e mental. O Batalhão Suez começou a ganhar forma, composto por pracinhas que carregavam a esperança de uma nação. A missão exigia que as tropas fossem imparciais e servissem apenas como um anteparo entre os exércitos em conflito. Meira Matos passou noites em claro revisando os protocolos de engajamento da recém-criada Força Internacional. Nas ruas do Brasil, a população acompanhava as notícias pelo rádio com um misto de orgulho e apreensão. O transporte das tropas seria realizado por mar, cruzando o Atlântico rumo ao desconhecido solo egípcio. A situação no Sinai se agravava, com relatos de campos minados e infraestrutura destruída pelos bombardeios. O coronel Matos sabia que qualquer erro diplomático poderia levar ao fracasso de toda a operação da ONU. Ele insistiu no treinamento rigoroso de seus homens para lidar com o calor extremo e a escassez de água. O mundo nunca havia visto uma força internacional tentando manter a paz sem o uso da força agressiva. Meira Matos desenhou esquemas de acampamento que pudessem ser montados e desmontados rapidamente no deserto. Em novembro de 1956, as primeiras tropas de outros países começaram a desembarcar no Egito. O tempo era essencial, pois o cessar-fogo era frágil e as tropas invasoras ainda ocupavam posições-chave. A partida do contingente brasileiro foi marcada por uma cerimônia emocionante no Porto do Rio. Meira Matos caminhou pela prancha do navio, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Durante a travessia oceânica, ele continuou a dar palestras técnicas para seus oficiais sobre a história do Egito. Ele acreditava que entender a cultura local era tão importante quanto conhecer o manuseio das armas. A inteligência militar reportava que as milícias locais estavam armadas e desconfiadas de qualquer presença estrangeira. O canal estava bloqueado por navios naufragados propositalmente, tornando a navegação impossível. A ONU esperava que a presença das boinas azuis acalmasse os ânimos e permitisse a reconstrução. Meira Matos revisava os mapas do Sinai, identificando os poços de água que seriam vitais para a sobrevivência. O desafio não era apenas militar, mas uma prova de fogo para a própria existência das Nações Unidas. O coronel organizou a hierarquia de comando para garantir que as ordens fluíssem sem ambiguidades no terreno. Ele sabia que a primeira impressão ao desembarcar ditaria o respeito que as tropas brasileiras receberiam. À medida que o navio se aproximava do Canal de Suez, o calor do deserto começou a ser sentido pelos soldados no convés. Ao longe, as colunas de fumaça das batalhas recentes ainda manchavam o céu azul do Egito. Uma mensagem urgente chegou via rádio. As tropas invasoras recusavam-se a desocupar certas áreas sem resistência.
Meira Matos percebeu que o batalhão Suez não entraria em um cenário de paz, mas em um campo de batalha ainda quente. O desembarque estava previsto para as próximas horas e as ordens eram de não disparar a menos que fossem atacados. Nas sombras do porto de Port Said, grupos armados observavam a aproximação da frota da ONU com intenções desconhecidas. Um estrondo súbito ecoou no horizonte, deixando a dúvida: seria uma explosão acidental ou o reinício das hostilidades? O eco do estrondo ainda vibrava no ar quando o coronel Meira Matos ordenou o silêncio imediato no acampamento. Binóculos em mãos, ele perscrutou a linha do horizonte em busca de qualquer sinal de fumaça ou movimento inimigo. Tratava-se apenas de uma demolição controlada de destroços, mas o susto serviu para lembrar a todos da fragilidade da paz. Meira Matos sabia que a logística seria o maior inimigo de seus homens naquele território hostil. O desembarque em Port Said exigiu uma coordenação precisa entre os navios brasileiros e as autoridades locais. Os soldados do batalhão Suez desceram as rampas carregando não apenas armas, mas a esperança de uma nação. O calor do Egito atingiu os brasileiros como uma barreira física assim que pisaram nas areias do Sinai. Meira Matos caminhava entre as fileiras, verificando o moral de cada pelotão pessoalmente. Ele compreendia que a UNEF-I era uma experiência sem precedentes na história militar mundial. A escassez de água potável tornou-se o primeiro grande desafio tático da missão. O coronel estabeleceu postos de controle rigorosos para garantir que os suprimentos chegassem às linhas de frente. Não havia espaço para erros em uma região onde a tensão política fervilhava sob cada duna. A missão exigia a criação de uma zona de amortecimento entre as tropas israelenses e egípcias. Meira Matos precisava negociar constantemente com comandantes de ambos os lados para evitar mal-entendidos. Uma noite, o movimento de luzes suspeitas na fronteira colocou todo o batalhão em alerta máximo. Com a voz firme pelo rádio, o coronel coordenou a verificação sem disparar um único tiro. Sua liderança baseava-se no exemplo, compartilhando as mesmas rações e o mesmo desconforto que seus subordinados. Ele escrevia cartas para as famílias dos soldados, mantendo o moral elevado no acampamento. A implementação da zona de exclusão exigia patrulhas constantes sob sol escaldante. Muitas vezes, Meira Matos liderava essas patrulhas em áreas ainda infestadas de minas terrestres. O perigo oculto sob a areia era uma lembrança constante da letalidade daquele conflito. O Brasil estava se consolidando como um mediador respeitado na arena internacional. O coronel analisava mapas meteorológicos para prever as devastadoras tempestades de areia. Quando o Khamsin soprava, a visibilidade caía a zero e a vida no deserto parava. Nessas horas, a disciplina imposta por Meira Matos impedia que o caos se instalasse. Os soldados estrangeiros olhavam para os brasileiros com crescente admiração pela sua resiliência. A logística de abastecimento de combustível era um pesadelo que exigia soluções criativas. O coronel organizou uma rede de comunicação por rádio que interligava todos os postos avançados. Ele não tolerava qualquer forma de desleixo com equipamento ou com uniforme. Apesar da rigidez, ele providenciou cuidados médicos não apenas para seus homens, mas para civis locais. O olhar do coronel estava sempre voltado para os detalhes que outros ignoravam. O batalhão Suez tornou-se a espinha dorsal da operação de paz no setor sul. Relatórios de inteligência indicavam que guerrilheiros estavam infiltrando as linhas de cessar-fogo. Meira Matos ordenou patrulhas noturnas silenciosas para interceptar movimentos suspeitos. O equilíbrio entre manter a neutralidade e exercer a força era uma linha tênue. Ele nunca permitiu que o cansaço diminuísse o rigor de suas decisões estratégicas. Sob sua guarda, o canal de Suez começou a ver os primeiros sinais de normalidade. Mas as cicatrizes da guerra ainda eram profundas e visíveis em cada porto destruído. Meira Matos preparava agora o relatório final sobre a eficácia da zona de amortecimento. De repente, um estafeta entrou correndo na tenda com um envelope lacrado marcado como urgente. O rosto do coronel empalideceu ao ler as primeiras linhas da mensagem codificada.
Um novo levante armado fora detetado onde as tropas brasileiras deveriam estar seguras. O coronel amassou o papel, sabendo que a paz que tanto protegeu estava prestes a ser testada pelo fogo. Quem teria traído as coordenadas secretas do Batalhão Suez no coração do deserto? A suspeita de traição pairava como uma tempestade de areia sobre o acampamento brasileiro no Sinai. O coronel Meira Matos ordenou uma investigação imediata para garantir a integridade de suas comunicações. Descobriu-se que as interferências eram falhas atmosféricas e não sabotagem inimiga direta. Com a segurança restabelecida, a UNEF-I iniciou a fase final da desocupação das forças invasoras. Meira Matos coordenou pessoalmente a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Cada passo dado no deserto era documentado como um precedente histórico para as futuras forças de paz. A transição de poder nas zonas de conflito exigia uma diplomacia de ferro e nervos de aço. O Batalhão Suez destacou-se pela imparcialidade e pelo respeito demonstrado às populações locais. Meira Matos percebeu que a logística era a espinha dorsal de qualquer intervenção internacional bem-sucedida. As negociações em Nova York acompanhavam ansiosamente cada relatório enviado pelo coronel brasileiro. Em março de 1957, as últimas tropas estrangeiras finalmente deixaram o território egípcio. O sucesso da missão UNEF-I provou que o mundo poderia cooperar para evitar uma guerra nuclear. De volta ao Brasil, Meira Matos começou a sistematizar as lições aprendidas no deserto. Suas análises tornaram-se a base para a participação brasileira em futuras missões da ONU. O coronel foi reconhecido não apenas como um guerreiro, mas como um intelectual da geopolítica. Ele defendia que o Brasil deveria ser um protagonista na manutenção da ordem global. A missão no Suez é lembrada hoje como a era de ouro da infantaria brasileira no exterior. Muitos dos veteranos do Batalhão Suez guardam até hoje a areia do Sinai em suas memórias. A avaliação técnica da missão revelou uma eficiência logística sem precedentes para a época. Meira Matos provou que um comandante deve ser também um exímio mediador cultural. A crise do Suez terminou, mas o modelo de paz criado ali perdura até os dias atuais. O legado de Meira Matos é um farol para os oficiais que servem no Haiti, no Líbano e em Angola. O Brasil consolidou sua imagem como uma nação pacífica, mas capaz de projetar força e ordem. O coronel retornou como um herói, carregando consigo a gratidão de uma comunidade internacional em paz. Todas as tensões daquele ano de 1957 foram resolvidas pelo diálogo e pela presença firme da UNEF-I. A contribuição brasileira não foi apenas militar, mas uma aula de ética em combate. Jamais se deve esquecer o sacrifício daqueles que deixaram suas casas para vigiar a paz alheia. Meira Matos foi o arquiteto dessa ponte entre o Brasil e o cenário mundial de segurança. O silêncio voltou ao deserto, mas a história escrita ali ressoa para sempre. Os uniformes caqui e os capacetes azuis tornaram-se símbolos de esperança nas mãos brasileiras. A doutrina Meira Matos ainda é estudada nas escolas de comando e Estado-Maior. O coronel demonstrou que a paz é um exercício diário de logística e paciência. Esta missão marcou o nascimento do Brasil como um gigante da paz no sistema das Nações Unidas. Honremos hoje a coragem de cada expedicionário que atravessou o oceano por um ideal superior. O Canal de Suez voltou a operar sob novas regras, garantindo o fluxo do comércio global. Meira Matos encerrou sua jornada no Sinai com o dever plenamente cumprido. Suas lições de liderança heróica continuam a ecoar nos quartéis de todo o país. A história da UNEF-I e de Meira Matos é o testemunho de que a bravura e a inteligência podem vencer o caos. Que o exemplo deste grande brasileiro inspira gerações que buscam um mundo mais justo. O legado de paz está selado na história, para sempre gravado nas areias do tempo.